Boa noite. Hoje a nossa conversa vai ser com Maiara e Maraísa, a dupla sertaneja feminina mais bombada da atualidade. Mas antes, como em qualquer conversa no Brasil hoje, a gente não pode deixar de falar no agravamento da crise política, agravamento esse causado por um terremoto cujo epicentro foi aqui, na redação do jornal O Globo, mais precisamente aqui no colo do super repórter e colunista Lauro Jardim. Quando é que você, na verdade, apurou isso? Quando é que você teve essa informação pela primeira vez? 3 semanas atrás eu fui conversar com uma pessoa e que me contou, digamos, o ponto principal do que foi ontem a explosão da notícia. Quer dizer, os 2 pontos, o Temer e o Aécio. E também o terceiro ponto, que era a primeira operação de ação controlada feita na Lava Jato, que aí tornam as coisas mais cinematográficas e tal, malas com chip, cédulas cujo número de série estão fornecidos para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Só que há 3 semanas, quando você teve essa informação, isso ainda não tinha sido executado, estava em andamento. Quando eu tive a informação, lá pela última semana de abril, 20 e poucos e tal, o Joesley e os outros estavam em plena atividade de delatar, ou seja, ele e os outros 6 estavam lá no Ministério Público, em Brasília, na Procuradoria, indo de modo camuflado, como eu contei ontem na reportagem. Nunca tinha acontecido isso também. O Joesley entrava dirigindo o próprio carro e, às vezes, com outros delatores, ele dando carona para outros delatores. Eles subiam pelos elevadores sem serem identificados, enfim, um esquema para ninguém reconhecê-los. Enfim, quando eu soube, estava em curso isso. Não era o caso ainda de publicar nada. Quer dizer, eu, em tese, já poderia publicar alguma coisa, mas não era o momento. Era o momento de parar, pensar e eu preciso avançar, preciso ter detalhe. E preciso que essa delação chegue a um fim, ou seja, eles acabem de delatar. Tem uma operação em curso muito mais interessante do que eu dar naquele momento. Claro que, como jornalista, o tempo todo... Você queria dar a notícia. Eu queria dar o furo, porque isso é a matéria-prima do jornalismo, é publicar uma notícia exclusiva, importante, bem apurada, antes dos colegas. Isso é o que move o sangue da gente. E eu fiquei com isso. Agora, o tempo todo você trabalha com esse risco. Eu poderia ter esperado e no dia seguinte acordar ali no outro jornal, no outro portal, aquilo e, no máximo, depois dizer para 2 ou 3 pessoas: acreditem em mim, eu tinha aquela notícia antes dos outros, e não adianta nada. Essa fonte, por exemplo, de onde veio essa notícia para você? Era uma relação antiga? Como é que se constrói uma relação de confiança entre um repórter e uma fonte? Por que você tinha certeza que podia confiar nessa informação? Bom, primeiro, quer dizer, como eu conheço a pessoa que me passou a informação há alguns anos, e ela, há alguns anos, me passou outras informações, nenhuma como essa, mas outras informações que se comprovaram verdadeiras. Sei que é uma pessoa, enfim, de boa fé, não está ali para usar o jornalista, ela não tinha esse interesse. Ela me contou uma história fabulosa. Agora, ela não foi a única fonte, essa pessoa. Depois de falar com essa pessoa, eu fui tentar... A pessoa não tinha todas as informações. Ela tinha uma informação valiosa, o centro do negócio. Mas eu não tinha como publicar com os detalhes todos que eu publiquei ontem com essa primeira conversa, nem só com essa pessoa. Eu tive que ir pacientemente buscar outras pessoas numa delação que estava no âmbito muito fechado. E na semana passada, a coisa ganhou uma velocidade maior. Não sei se eu devo perguntar isso, ou melhor, não sei se você deve responder isso. Essa fonte era mais próxima da Procuradoria, do JBS, do Supremo? Eu acho que era mais próxima a mim. Excelente resposta. Nesse caso foi conversar com uma pessoa, conversar com outra pessoa. Em determinado momento da apuração, eu coloquei também o Guilherme Amado, que é o repórter que trabalha comigo em Brasília, na apuração para me ajudar, e me ajudou demais. Essa matéria não teria saído se ele também não tivesse entrado na apuração. Quer dizer, aí em algum momento passaram a ser 2 pessoas a fazer isso. Enfim, ou seja, é um trabalho que também tem equipe, confiança de equipe e de novo, aí você vai, tem um buraco aqui na apuração. Aqui, fiquei algum tempo para saber direito como é que era a conversa do Aécio com o Joesley. Uma conversa
impressionante, aliás. Muito chocante. Isso demorou. A primeira coisa que eu tinha, a primeira informação que me chegou já sustentava alguma coisa. Olha, ele foi lá, pediu 2 milhões supostamente para pagar advogados, o que já é um absurdo. Não é crime. Um advogado já também alertou para isso. Lauro, pedir dinheiro para alguém, em tese, não é crime. Emprestar para pagar. Mas no caso dele é um caso diferente, porque ele vai, o dinheiro, ele manda um primo pegar um dinheiro, o dinheiro é enviado para uma empresa e não foi entregue a advogado nenhum. Mas, enfim, a questão no caso do Aécio, eu tinha informações básicas e foi muito trabalho fechar as pontas para tornar a história, eu ia dizer, mais interessante que um vice-jornalista, mas, no fundo, mais impressionante. Mais completa. Mais completa. Tanto mais impressionante. Você chegou a ouvir e assistir todas as gravações? Não. Eu tive com pessoas que me relataram palavra por palavra. E tinham acesso às gravações, portanto, poderiam me dar o que eu consegui publicar. Eu publiquei frases, diálogos, etc. Lauro, muito obrigado, parabéns. Valeu. A gente agradece. Tá, e agora vocês ficam com um programa que a gente gravou com as duas adoráveis gêmeas Maiara e Maraísa, porque diversão também é notícia. Por volta das 10h30 da noite de 7 de março, uma terça-feira, o presidente da República Federativa do Brasil recebeu na residência oficial a visita de Joesley Batista, dono de uma empresa investigada em 5 inquéritos. Naquele encontro, tarde da noite, ao abrir as portas do Palácio do Jaburu, Michel Temer abriu também o caminho para Joesley conseguir o acordo de delação premiada que tanto queria, porque o empresário tinha com ele um gravador. A conversa de Joesley Batista com o presidente Michel Temer durou cerca de 40 minutos. Em nenhum momento ele parece desconfiar que estava sendo gravado. No pedido de abertura de inquérito, a Procuradoria-Geral da República faz uma análise desse áudio. Michel Temer demonstra preocupação, afirmando: tem que tomar cuidado, é complicado, quando Joesley fala que perdeu contato com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em seguida, Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após a sua prisão. Temer fala que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo Tribunal Federal em seu favor. E Temer, então, completa que só tem interlocução com 2 ministros da Corte. Temer prossegue dizendo que Cunha tentou trollar com as perguntas que fez na qualidade de testemunha e confirma a necessidade de boa relação com Eduardo Cunha. Tem que fazer isso, viu? Joesley fala, então, que a propina está sendo paga todo mês. O áudio tem qualidade baixa. Primeiro dizer assim, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei, como é que está essa relação? Então, você está esperando na hora da defesa, jogou, indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada, porque no Supremo Tribunal Federal. Posso falar? 1, 2, totalidade. E daí, rapaz, eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos. O telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo.
como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, sim. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República, fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta, de um lado, o juiz, dá uma segurada, do outro lado, o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar o dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Ou, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Com essa gravação na mão, Joesley, que já era alvo da Lava Jato e de outras investigações, bateu a porta do Ministério Público Federal. Foi oferecer uma colaboração premiada aos procuradores e ainda se dispôs a fazer mais gravações. Essa foi a primeira vez que a Lava Jato usou o que a Polícia Federal chama de ação controlada. Quando a polícia deixa, por exemplo, que uma mala cheia de dinheiro de corrupção seja entregue a um destinatário e assim registra a prova do crime. Esse tipo de ação foi feita 7 vezes pela Polícia Federal nessa investigação para comprovar as denúncias trazidas por Joesley Batista. Nessas ações foram distribuídos cerca de 3 milhões de reais em propinas. Na conversa que Joesley gravou no início de março, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que para os investigadores pareceu um vazamento: que o Banco Central iria cortar a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Econômica do BC, após a conversa, a decisão foi reduzir em 1 ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Eu tenho impressão que na Câmara já desce mais um, vai descendo responsavelmente. Sim. A juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que... O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida, e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Depois que todos os depoimentos foram colhidos e as provas reunidas, na tarde da quarta-feira, dia 10 de maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista entraram no Supremo Tribunal Federal para ter uma reunião no gabinete do ministro Luiz Edson Fachin. Foi quando a delação de Joesley foi homologada, se tornou uma prova e pôde ser usada em uma operação policial. Diante das provas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. E no início da tarde, o ministro Fachin autorizou o início das investigações contra Temer. Com essa decisão, o presidente Michel Temer passa a ser formalmente investigado. A Lava Jato poderá pedir novas medidas como buscas e apreensões e depoimentos, inclusive de Temer.